conosco a Cibele Costa. Ela é da Secretaria, também é concursada na área da Secretaria de Saúde de Florianópolis. E o trabalho dela, ela vai falar sobre o profissional de educação física na atenção primária, construção e fortalecimento da prática profissional no apoio matricial às equipes de saúde da família de Florianópolis. Também a Cibele tem 20 minutos para apresentar, e no final, então, nós temos um tempo os dois juntos responder os questionamentos. Quem tiver pergunta para a Cibele também, já, por favor, encaminhe para o nosso serviço de apoio. Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia a todos. Um agradecimento especial. Não tem como você falar de lá. Eu não sei se eu vou conseguir. Vamos tentar. Não, vamos tentar. Bom dia a todos, então. Agradecimento pela presença, pela organização do evento, especialmente o professor Marino Tessari. Eu sou a Cibele, profissional de educação física, componho a equipe NASF de Florianópolis. Baixinho? Tá. Lá em Florianópolis nós temos o NASF 1. O NASF 1 caracteriza-se pela presença de, no mínimo, 5 profissionais NASFs que prestam apoio às equipes de saúde, né? Tá bom. Então, como iniciou o nosso trabalho? Em 2009, os profissionais de educação física começaram a ser inseridos na rede. O concurso foi em 2008, demorou um pouquinho para começar o ingresso. E, nessa época, na Secretaria da Saúde, vinculado ao Capital do Idoso, que é um programa dentro da própria Secretaria, já existia o programa Floripa Ativa, atividade física para idosos. Idosos com ou sem problemas cardíacos. Então, atendimento fases A e B pelos profissionais de educação física, vinculados à universidade, né? E eram estagiários na época que realizavam o serviço, com supervisão de professores. E a fase C estava a cargo da assistência social, continua até hoje. Mas quem faz o trabalho de atividade física ainda são os estagiários de educação física. Então, nós olhamos para o nosso olhar inicial, era voltado à reabilitação e promoção de atividade física para a terceira idade. Em torno de um mês, já fomos convidadas, então, a participar do NASF. E, então, fomos estudar, compreender o fenômeno, né? O que é o tal do NASF e que tipo de atividades a gente pode estar realizando. Sentamos para estudar, elaboramos uma carta de apresentação para entregarmos em cada unidade de saúde, falando sobre o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode estar contribuindo. Um assunto bastante novo, né, na área da saúde. Fizemos a carta e consideramos que, para começar o nosso trabalho, deveríamos iniciar pela territorialização. O que é a territorialização? Conhecer não apenas o território, né, a palavra é bastante voltada para a parte física, mas ela engloba, além dos locais, a cultura geral, quem é a população, que tipo de espaço de área de lazer existe ou não existe. Então, fizemos todo um mapeamento para, inclusive, trabalhar de forma transetorial, né? Está passando para a prefeitura espaços, por exemplo, terrenos baldios que podem ser aproveitados para ser construídos parques ou praças. Então, já começou um trabalho, de certa forma, voltado assim com outras áreas, né? E também a questão do movimento humano. O que a comunidade está trabalhando? O pessoal dança? O pessoal faz o quê? De que forma se diverte? De que forma é o seu momento de lazer ou até de ocupação profissional? Além disso, começamos participando, então, nas reuniões do Centro de Saúde e em vários eventos voltados à Secretaria da Saúde.
Dessa forma, começou a nossa integração nas as equipes de saúde da família. Então, a fase inicial, né, seria o planejamento participativo. O que é isso? Quanto mais pessoas se integrarem para discutir o que é bom, o que a comunidade espera da gente, melhor. Então, ao invés de oferecermos diretamente o que nós gostamos de trabalhar, por exemplo, eu gosto de trabalhar com dança, eu vou oferecer dança. Mas não necessariamente aquela comunidade gosta de atividades de dança, né? Então, a gente começou a pesquisar todas as características da população, de cada equipe de saúde. Então, aqui está um mapeamento do nosso município. Está distribuído em 5 distritos. Cada distrito tem em torno de 10 equipes de saúde de família. Alguns menos, alguns mais. O lugar em que eu me encontro é no Distrito Continente. Aqui sim, eu e mais uma colega, a gente divide ao meio. Existe lá uma zona maior de... uma área de interesse maior, né? Tem mais riscos, uma área mais vulnerável a problemas de saúde. Então, pode parecer menorzinho, é pequena ali a nossa área, mas a gente divide e chama de NASF 1 e NASF 2. Diferente do que a gente considera pela portaria a diferença de NASF 1, 2 e 3. O NASF 1 seria o continente, o lado mais oeste, o NASF 2 o lado mais oeste. Enfim, ali está a distribuição, só para a gente ter uma noção, né? No Distrito Sul e no Distrito Leste temos 2 NASFs. E no Sul temos apenas um profissional de educação física. No Leste tem 2. Então, chegando no centro de saúde, causou-se um maior estranhamento, né? Todo mundo questionando o que o profissional de educação física está fazendo lá. Vai trabalhar com o quê? Com esporte, com treinamento? Então, começaram a surgir os vários questionamentos, né? E todo mundo... Foi um certo brilho, assim, dentro dos centros de saúde. O pessoal querendo fazer ginástica laboral e sugerindo 1000 ideias. Então, foi uma boa recepção, assim, bastante calorosa. O principal do nosso desafio são potencializar as ações para promover a qualidade de vida. E, no nosso caso, né, quanto mais pessoas a gente colocar em movimento, melhor. Claro que dentro de tudo bastante controlado, né? Então, dentre os objetivos, né, da educação física, apoiar a inserção das equipes de saúde na rede de serviços, ampliar a abrangência, resolutividade, territorialização, regionalização. Antigamente, cada usuário do sistema de saúde poderia ir no centro de saúde que quisesse. Agora a gente procura regionalizar. Cada equipe de saúde, então, é responsável pela área territorial, né? É responsável pelo um número definido de habitantes. Então, o morador da rua tal, ele vai ser atendido sempre pela mesma equipe de saúde. O mesmo médico, a mesma enfermeira, o mesmo técnico de enfermagem, o mesmo profissional de educação física. A ideia é que a equipe seja sempre a mesma para a gente conseguir acompanhar os pacientes de uma forma mais longitudinal. Até para criar um vínculo, né? E o que aconteceu? A cultura geral dentro dos centros de saúde acabava sendo de uma forma mais verticalizada. E aí, então, a gente tem que propor a ideia de trabalhar em rede. Essa é às vezes, a nossa dificuldade maior. Tem profissionais muito abertos para trabalhar, para discutir casos, e tem outros que estão numa cultura mais de cada um tem o seu conhecimento, cada um na sua sala fechada, não se discute muito. Então, acho que para nós a dificuldade maior, ou a facilidade maior, quando a gente consegue, assim, né, conforme a integração, é o nosso sucesso. Então, a gente acabou criando uma certa interdependência entre os profissionais, porque a gente senta para construir os objetivos conforme a clientela que se tem. O que a gente busca, e ainda não é em todo centro de saúde que a gente consegue, né, é a parceria da comunidade, principalmente dos conselhos locais de saúde.
onde tem conselho local de saúde, o sistema é mais forte, eles dizem o que eles querem, eles cobram se precisam de uma praça, de um parque, um local, o que tipo de atividade que eles querem que seja promovidas. Então, é parte da comunidade. Claro, e tem os casos que partem da equipe de saúde também, né? Mas são onde o nosso trabalho está mais fortalecido, é baseado na solicitação local. Cada centro de saúde, então, tem uma especificidade. Tem os bairros mais considerados mais economicamente desfavorecidos, tem um tipo de necessidade. Outros praticamente nem frequentam o centro de saúde. Então, conforme cada local, a gente tem que estar sugerindo uma proposta diferenciada. Não é a mesma que serve para todo mundo. Então, a nossa preocupação maior é estabelecer esse vínculo, esse tipo de atividade em relação ao processo de trabalho. Porque se a gente se vincula com o profissional, tem muita rotatividade. E aí sai o profissional da unidade, a gente acaba perdendo o vínculo, tem que recomeçar tudo de novo e aí acaba sendo um trabalho mais dificultado, mais difícil. Então, a nossa ideia é estar colocando no papel as formas, os caminhos de atendimento, para que, com a troca de profissional, quem chegar dê continuidade no processo. Então, a ideia é potencializar as ações, né? A gente segue as estratégias do Ministério da Saúde. Aqui estão colocadas 9, mas tem mais uma agora, que é a saúde do homem, que se fala bastante. Então, tem a área específica de atividade física e práticas corporais, mas a gente não atua só nela, a gente interage também dentro da estratégia da saúde mental, reabilitação e saúde integral da pessoa idosa, práticas integrativas e complementares, que entra a acupuntura e tal, serviço social, saúde da mulher, alimentação e nutrição, a saúde da criança, adolescente e jovem e assistência farmacêutica. Agora elas entram mais para frente, a gente vai estar falando nelas. Então, o que a gente faz? Apoio matricial. De matriz. A gente começa com as reuniões de planejamento com as equipes, a gente tem reuniões semanais. Claro que um profissional de educação física para atender várias equipes de saúde, em locais diferentes, a gente não consegue dar o mesmo atendimento do que as atividades concentradas num espaço, né? Então, a gente acaba selecionando, conforme o centro de saúde, o nosso foco, né? Então, a gente trabalha também, participa de algumas reuniões mensais do centro de saúde. Reuniões intersetoriais, por exemplo, fazem reunião na escola, fazem reunião em alguma empresa, algum local que solicite. Reuniões do NASF e equipes de saúde da família são mensais também. Ali a gente faz um planejamento geral, troca ideias. Treinamento e capacitação, a gente tem que estar constantemente tanto fazendo quanto dando treinamento e capacitação. Disponibilidade na agenda também para o acesso ao atendimento fora do planejamento. Tem equipes de saúde que a gente acaba indo quinzenalmente, tem outras que a gente vai, 4 vezes por semana, digamos assim, conforme a necessidade. E faz também discussão de casos intersetoriais. Agora a gente já vai entrar neles. Então, a gente procura deixar um espaço na agenda para ações clínicas compartilhadas. O que é isso? A gente atende junto, por exemplo, com o farmacêutico, com o psicólogo, com o nutricionista, com o médico, com enfermagem. Conforme a necessidade, a gente procura atender de forma compartilhada. Se não der, claro, a gente atende de forma individual e depois discute o caso. Por que isso? Para a gente trocar as ideias e para que cada um, para a gente dividir mesmo o conhecimento e ampliar a nossa atuação no que vem decorrente ali, né, nas próximas consultas. A gente faz intervenções também pode ser um paciente, pode ser a família inteira, porque a gente sabe que para mudar
a qualidade de vida, a forma de viver, o comportamento de uma pessoa, muitas vezes a gente tem que mexer em toda a família, em todo o contexto social. Então, para fazer um tratamento, muitas vezes tem que ampliar o caso para a gente conseguir essa modificação. O que nos colocam na maioria das unidades? As dificuldades da equipe de saúde. Mudança de comportamento. E isso o profissional de educação física tem muita facilidade em trabalhar com isso. Então, é tudo a nosso favor. Uma outra forma, além desses atendimentos clínicos dentro do centro de saúde, a gente atende a visita domiciliar. Quando acontece isso? Quando o usuário não tem acesso ao centro de saúde por alguma dificuldade, ou não tem quem leve, ou não consegue, ou a pessoa está acamada, tem alguma dificuldade que impossibilite que ele saia da sua casa, ou tem algum transtorno psiquiátrico que não permita, né, mais específico, assim. E aí, então, a gente faz a visita domiciliar. Essa visita, a gente nunca vai sozinho, sempre no mínimo 2 profissionais. Já? Só? Meu Deus! Tá. Então, a gente faz atendimento para o paciente, envolve a família. Se tiver um cuidador, a gente fala com o cuidador. Então, por exemplo, o cuidador, ele precisa, sei lá, levantar o acamado, passar por uma cadeira de rodas, ou fazer alguma atividade física, diferente da fisioterapia, tá? A gente não está tomando espaço de ninguém, é cada um dentro do seu olhar de formação profissional mesmo. Mas a gente procura dar um enfoque, vai em conjunto, às vezes a gente vai em 6 profissionais, faz esse tipo de atendimento. Ações compartilhadas no território, também a gente vai nas comunidades, vai em igreja, vai... assim, a gente não tem nenhuma preocupação moral, né? A nossa, em termos de valores de religião e tal, mas assim, tal igreja pediu pra gente falar sobre algum assunto, a gente vai e fala, vai a equipe toda, né? Independente da religião. E a gente usa muito esse espaço porque é o que mais oferecem pra gente. Às vezes tem salão comunitário também, mas normalmente as parcerias acabam sendo mais as igrejas. Algumas atividades esporádicas também. Fazemos grupos, programa saúde na escola. Esse é muito interessante. A gente discute casos mais específicos. Fazemos grupos de crianças, de relaxamento e consciência corporal, emagrecimento, sofrimento psíquico. Esse grupo, ele acabou evoluindo. Nós começamos a chamar o grupo de qualidade de vida. Por quê? A gente começava, tinha um grupo lá em sofrimento psíquico, a gente fazia atividade de relaxamento, de consciência corporal. E no fim, se falava bastante as questões mesmo psicológicas de cada um. E a gente começou a ver que evoluindo, falando em termos de promoção de saúde, o que cada um pode fazer, de que forma cada um pode melhorar a sua vida, acabava trazendo melhores benefícios. Então a gente acabou ampliando um pouquinho a ação para esse lado. Emagrecimento, orientações posturais. Esses grupos todos são todos interdisciplinares, tá? E a gente busca trabalhar mais em forma de grupo do que sozinho. É um pouquinho diferenciado, assim. E está trazendo bastante resultado. A gente tem atendido, em média, por profissional, 600 atendimentos mensais. E, embora a gente acabe indo de centro de saúde para outro centro de saúde, porque a gente atende muitas equipes, né? Tem sido bastante satisfatório, assim. Aqui tem outras atividades também, tá? Que a gente vai organizando. E é só em função do tempo, a gente pode estar abrindo, pode estar falando específico de qualquer uma delas, tá? É sem fim. E o objetivo principal da gente é sentar, planejar, rever tudo o que está fazendo e tentar melhorar as ações, né? Eu acho que é isso.